Fala meu povo, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre globalização, mas antes da gente começar o vídeo eu já quero convidar vocês para se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos. E eu também vou deixar uma série de links de livros na descrição. Se vocês comprarem por esses links, vocês ajudam a manter os nossos projetos. O mundo está cada vez mais globalizado, há um movimento cada vez mais constante de pessoas, de mercadorias, de finanças. Mas você sabe o que é globalização? Segundo disse um dicionário online de português, globalização significa o processo que ocasiona uma integração, uma ligação estreita entre economias e mercados em diferentes países, resultando na quebra de fronteiras entre esses países. Mas não é tão simples quanto parece. Globalização pode ter vários significados. Podemos falar em globalização da economia, economia global, podemos falar em globalização cultural e também globalização política. Nós podemos até falar em globalização no sentido geral, sem ter alguma ligação específica com esses pontos que nós falamos, ou pode haver alguma conexão entre esses pontos também. Com ressalvas, nós podemos generalizar esse termo, usando ele para falar de diferentes momentos, de diferentes eventos históricos, como o período das expansões marítimas, a colonização europeia da América. Nesse caso, houve uma transferência de culturas, de religiões que eram vistas como superiores, em detrimento das culturas das religiões locais. Houve também transferência de um tipo de economia, que naquele momento era um processo transitório chamado de mercantilismo, que depois viria a culminar no capitalismo, como a gente já sabe. Aliás, nesse processo, especialmente no século XVIII, a gente veria a expansão da Inglaterra como economia, como a fábrica do mundo, a partir do processo que a gente conhece como Revolução Industrial. O mesmo a gente poderia ver em relação ao imperialismo, onde as potências europeias se colocariam numa cruzada para expandir a civilização, ou pelo menos o que eles entendiam que fosse civilização. Mas o certo é que o termo globalização ele se popularizou a partir dos anos 80, final da década de 80 e começo da década de 90, quando a gente tem o enfraquecimento da União Soviética, o seu esfacelamento e a conclusão do processo, a destruição da União Soviética em 1991. E aí nesse processo a gente teria o fim da Guerra Fria, a gente teria a vitória do capitalismo, a vitória dos Estados Unidos. Globalização também se insere no âmbito da transformação do capitalismo, do próprio capitalismo a partir da década de 70, especialmente com o início de uma nova fase de fortalecimento do neoliberalismo, que é, por sua vez, simbolizado pelo governo do Pinochet, ou a ditadura do Pinochet no Chile, o governo da Margaret Thatcher na Inglaterra e também do Reagan nos Estados Unidos. As mudanças da globalização são também resultados da revolução tecnológica que ocorre em vários sentidos, especialmente no que diz respeito à informática e às telecomunicações. Os efeitos disso são observados na reorganização das empresas, nos métodos de produção, nas relações de trabalho e, é claro, na política financeira dos governos. Os métodos de produção buscam cada vez mais eficiência, baixo custo, eles buscam cada vez mais agilidade e nesse sentido eles promovem uma grande circulação de pessoas, de mercadorias, de insumos. O mesmo produto tem partes sendo fabricadas e montadas em diversos países, em diferentes localidades ao redor do globo, como é o caso do setor automobilístico, por exemplo, que é um dos símbolos desse momento da globalização. O modelo fordista das grandes plantas, das grandes produções, da produção em massa, vai dar lugar a uma produção mais enxuta, uma economia de escopo, a produção diversificada em pequenos lotes, vai resultar também em terceirização e também em subcontratação. Esse modelo é chamado de toyotismo porque ele tem origem lá no Japão, nas técnicas de produção japonesa que vão sendo desenvolvidas especialmente nos anos 70 e 80, e nesse cenário o setor automobilístico serve como modelo, como ele foi desde o início do século XX com o Henry Ford, lá com o Fordismo e tudo mais. Mas não é só ele, já que a era da informação trouxe novos produtos, novos serviços, coisas cada vez mais presentes e determinantes nas vidas das pessoas e dos países. O trabalho no mundo globalizado é mais instável, os trabalhadores são mais móveis, o poder de barganha é muito menor. Com o neoliberalismo há a pressão constante dos patrões pela desregularização do trabalho, e os capitalistas buscam as regiões dos locais com salários mais baixos, embora em alguns casos, como no Japão que a gente já falou, ocorra também uma maior especialização, pelo menos de alguns grupos de trabalhadores. Nesse cenário houve um aumento do setor de serviços, o surgimento de um sem número de novas profissões, serviços que estão
estão conectados ao setor industrial, que estão conectados ao setor financeiro, com o poder cada vez maior do setor financeiro nesse mundo globalizado. O dinheiro, não mais físico, tem cada vez mais liberdade para circular. Ele não depende tanto como ele dependia no passado, por exemplo, da produção física, da produção material, da produção real e circulação de mercadorias. E essa circulação financeira de dinheiro, ela acontece de forma instantânea. As transferências de recursos são feitas apenas com um clique. Mas muita gente tem a ideia de que a globalização é uma coisa natural, incontornável, que faz parte do movimento da humanidade. Mas isso não é verdade. O que acontece é muito intencional, da parte especialmente dos países mais ricos, das grandes potências, especialmente Estados Unidos, Japão, Alemanha, agora mais recente a China, países que ditam as regras, cujas grandes empresas vão espalhando seus tentáculos às suas filiais ao redor do mundo, como os Estados Unidos já faz há muito tempo, como a China vem fazendo, por exemplo, na África, criando empresas em alguns países estrategicamente na África. No cenário globalizado do neoliberalismo, a gente tem uma concorrência desleal. As empresas nacionais são incapazes de concorrer com as multinacionais ou com transnacionais. Assim como os países pobres estão longe de ter a mesma força dos países ricos. Nos países pobres que vêm adotando o neoliberalismo, há uma constante liberdade de ação dos capitais, das finanças. O capital financeiro globalizado lucra espetacularmente. Isso porque os investimentos são fluidos e desregularizados. Além disso, segundo Chenai, no cenário em que operam as empresas multinacionais e transnacionais das grandes corporações, o movimento de capitais se dá no sentido do incremento do grau de oligopólio, não na diminuição desses oligopólios. Ou seja, as grandes corporações industriais, financeiras, bancárias, não bancárias, usam as pequenas empresas em tempos de bonança de forma terceirizada, mas em geral sabem se defender nos momentos de crise e de recessão. Já as pequenas e médias empresas vivem e sobrevivem nos tempos bons, mas quando vêm os tempos maus, elas têm dificuldade ou elas são fechadas, ou ainda elas são incorporadas pelas grandes companhias. Enfim, a globalização está aí, com pontos que a gente pode apontar como positivos, mas também com muitos pontos negativos. Ela pode ser estudada de diferentes maneiras, de forma teórica ou de forma muito palpável. O certo é que o mundo está globalizado. As barreiras nacionais estão menos fortes, pelo menos nos países mais pobres. Já as multinacionais têm apoio, inclusive político, nos seus países de origem, onde fica localizado a sua matriz. As pessoas, mercadorias, capitais estão em constante movimento. Em alguns casos, como nas finanças, elas são movimentadas de forma instantânea. E as mudanças seguem ocorrendo num fluxo constante de novidades, sejam elas úteis ou fúteis. O certo é que o mundo está cada vez mais informatizado. Um mundo onde quem controla a ciência e a tecnologia tem mais poder, por vezes dita as regras.